Olá, gente. Conforme combinado, eu ia deixar as aulas gravadas para vocês, né? Então vamos lá, vamos começar uma nova matéria aí da parte de microbiologia ambiental. Essa matéria, gente, é ecologia microbiana, né? Então nós vamos estudar a diversidade metabólica microbiana, inicialmente. Vamos falar dos aspectos ecológicos dos micro-organismos e as atividades microbianas com relevância ecológica. Então, gente, vamos começar por essa parte aqui, né? Nós não vamos aprofundar em metabolismo, porque vocês já conhecem bem esse tema, né? Mas vamos ver aqui o que nos interessa, né? Então, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que visam, né, ou formar grandes moléculas a partir de moléculas pequenas, ou degradar grandes moléculas para formar moléculas pequenas, né? Então é o conjunto dessas reações. E aí é o catabolismo mais o anabolismo, né? Então esse nome, esses dois nomes aí correspondem a isso que eu falei, né? O catabolismo, ele é o metabolismo da degradação, quando moléculas grandes são transformadas em moléculas pequenas, liberando energia nesse processo. E o anabolismo é quando moléculas pequenas são formadas, né, na presença de energia, são transformadas, na verdade, em moléculas grandes, tá? Gente, só um minuto, vou precisar interromper aqui e já volto. Pronto, gente, então voltando aqui, né? Então esses termos catabolismo e anabolismo, eles correspondem, né, ao que é metabolismo, é o conjunto dessas reações, igual eu falei com vocês aí. Então tá aqui, ó, a decomposição das moléculas grandes em moléculas menores, com o objetivo de gerar energia, é a parte, né, do catabolismo. Aí, como exemplo, a gente pode ver aqui, ó, proteínas, né, sendo degradadas, então, ó, moléculas grandes de proteínas, né, são moléculas grandes aí, cadeias longas, né, sendo degradadas em aminoácidos, que são as unidades aí das proteínas, as moléculas menores, moléculas pequenas. O amido, né, que é um polissacarídeo, então uma molécula grande, sendo degradado nas suas unidades menores, que são as glicoses, né? Moléculas pequenas e sempre, gente, o catabolismo, ele envolve aí a liberação de energia. O anabolismo, também chamado de biossíntese, é a formação, né, a produção aí de moléculas grandes a partir de moléculas pequenas com energia. Então a gente pode citar aqui, ó, a síntese de moléculas grandes a partir de pequenas, né? Então, ao contrário, ó, aminoácidos se unindo para formar uma cadeia longa,
né, que são as proteínas. As glicoses se unindo para formar aí um polissacarídeo. Então, monossacarídeo se transformando em polissacarídeo. Gente, olha só, os micro-organismos eles apresentam uma grande diversidade metabólica, né? Nós vamos ver aqui mais para frente que eles podem ser classificados de diversa maneira, conforme a fonte de carbono que eles utilizam, conforme o aceptor de elétrons, conforme a utilização ou não de luz, né? E isso representa uma grande diversidade metabólica. Então, ó, em relação à fonte de energia, quando eles utilizam luz, né, aí são alguns micro-organismos, né, que têm essa capacidade, como as bactérias fotossintetizantes, né? Eles são classificados como fototróficos, ó. Quando eles não utilizam a luz, né, ou seja, realizam reações de oxirredução dos compostos químicos, eles são chamados de quimiotróficos. Em relação à fonte de elétrons, ó, quando a fonte de elétron é compostos orgânicos, os micro-organismos são denominados organotróficos. Quando a fonte de elétrons é compostos inorgânicos, eles são nomeados como litotróficos. Em relação à fonte de carbono para o crescimento, né, eles podem utilizar compostos orgânicos, né, como fonte de carbono, e aí eles são classificados como heterotróficos, ou eles podem utilizar compostos inorgânicos, né, que aí seriam os micro-organismos autotróficos, aqueles que conseguem, né, sintetizar matéria orgânica a partir de moléculas inorgânicas. Então, os micro-organismos autotróficos. Então vamos ver aqui, né, todas as classificações, né, que os micro-organismos podem receber em relação ao metabolismo, certo? Que a gente começou falando aí no início da aula, né? Então, ó, existem os micro-organismos fotoautotróficos, fotoautotróficos. Então, ó, para esses micro-organismos, a fonte de energia é a luz. É a luz. A fonte de elétrons e a fonte de carbono vêm de compostos inorgânicos, né? Como ó, a água, molécula de água, o dióxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio, o hidrogênio molecular e o CO2, né? Então aqui, ó, em relação às microalgas e cianobactérias, as fontes de elétrons são essas aqui, ó. É a água, né, como fonte de elétron e como fonte de carbono, CO2. Para as bactérias verdes sulfurosas, bactérias púrpuras sulfurosas e todas as plantas, né? Aí, não, aqui eu falei errado, ó. Então, para bactérias verdes sulfurosas e bactérias púrpuras sulfurosas, né? Aí as fontes de elétrons é o sulfeto de hidrogênio e o H2, dependendo da espécie, né? E a fonte de carbono é o CO2, tá? Aqui, ó, e todas as plantas eu coloquei, né? Porque além desses micro-organismos, todas as plantas, ó,
elas são fotoautotróficas, né? Então aqui no slide a gente consegue ver, ó, as microalgas, né, cianobactérias, bactérias verdes sulfurosas, bactérias púrpuras sulfurosas, que são seres fotoautotróficos. Tem como fonte de energia a luz e como fonte de elétrons e de carbono compostos inorgânicos. Outra classificação que os micro-organismos podem receber em relação ao seu metabolismo é fotoheterotróficos. Ó. Então, heterotróficos é porque a fonte de elétrons e carbonos são compostos orgânicos, né? E foto, porque eles têm como fonte de energia, ó, a luz. Então, esses micro-organismos utilizam a luz como fonte de energia e como fonte de elétrons e de carbono compostos orgânicos. Exemplos de micro-organismos fotoheterotróficos são as bactérias verdes não sulfurosas, ó, e as bactérias púrpuras não sulfurosas. Então tá aqui, ó, bactérias verdes não sulfurosas e bactérias púrpuras não sulfurosas. Também, ó, existem os micro-organismos quimioautotróficos, né? Autotróficos porque eles utilizam como fonte de carbono compostos inorgânicos, né? E químio porque eles utilizam como fonte de energia e fonte de elétrons também compostos inorgânicos. Ó. Então, esses compostos inorgânicos podem ser diversos, né? Nós vamos ver aí, quando a gente estiver estudando ciclos biogeoquímicos, a gente vai ver micro-organismos, né? Quimioautotróficos, fotoheterotróficos, fotoautotróficos, tá? Aí nós vamos conseguir relacionar, né? Qual parte que esse micro-organismo participa ali do ciclo, né? Com o metabolismo dele. Então, ó, os compostos inorgânicos podem ser diversos, né? O hidrogênio molecular, amônia, dióxido de nitrogênio, sulfeto de hidrogênio, próprio ferro, como fonte de energia e fonte de elétrons. Já como fonte de carbono, esses micro-organismos utilizam compostos inorgânicos, né, como o gás carbônico, o CO2. Exemplos de micro-organismos quimioautotróficos são algumas bactérias, né, como as bactérias nitrificantes, que a gente vai ver lá no ciclo do nitrogênio, o papel delas, e muitas árqueas são quimioautotróficas. E por último aqui, ó, os micro-organismos quimioheterotróficos, né, que é a maioria dos micro-organismos, tá, distribuídos aí no ambiente. Então, ó, eles têm como fonte de energia compostos orgânicos, carboidratos, glicose, aminoácidos. Fonte de elétrons e de carbono, lactose, sucrose, manitol, né? Então, compostos orgânicos também, ok? A maioria das bactérias, né, são quimio-heterotróficos, todas as patogênicas, né? Porque
as bactérias patogênicas, né, elas acabam utilizando, né, o nosso organismo como fonte de alimento, né? Logo, elas precisam aí desses compostos orgânicos como fonte de energia e fonte de elétrons e de carbono. Algumas espécies de arquea, protozoários, fungos, né? E aqui, ó, todos os animais são quimio-heterotróficos. Quimio-heterotróficos. Vamos falar um pouco aí do papel dos micro-organismos nos ciclos de nutrientes, né? Que são ciclos biogeoquímicos. Aqui a gente vai ver o ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio e ciclo do enxofre, né? Que é onde aí os micro-organismos têm papéis centrais em algumas etapas desses ciclos, que a gente vai ver aqui. Então, começando aos ciclos biogeoquímicos, eles envolvem processos físicos, químicos e biológicos, né? Então, está envolvido aí fatores físicos da natureza, né? Como a composição atmosférica, a umidade, a intensidade de radiação solar, processos químicos, né? Que envolvem reações químicas que acontecem, né, com a participação dos micro-organismos, ou pode ser reações químicas que ocorrem naturalmente também, nós vamos ver. E os processos biológicos que dizem respeito aí, né, ao metabolismo microbiano em si, né, que está aí envolvido com ciclos biogeoquímicos. Então, ó, toda matéria orgânica ela é decomposta pelos micro-organismos quimio-heterotróficos, né? Ou seja, que utilizam lá como fonte de energia, de elétrons e de carbono, compostos orgânicos. E essa decomposição, gente, na microbiologia a gente chama de mineralização, ó, mineralização de um composto, né? O que é isso? É a transformação de compostos orgânicos complexos, grandes moléculas, né, em compostos inorgânicos no fim do processo, ó. Compostos inorgânicos. Isso é o processo de mineralização que é feito aí pelos micro-organismos saprófitos, né, ou sapróvoros. Que é isso? São os micro-organismos decompositores da matéria orgânica, bactérias e fungos, né? Aqui nós já vimos, ó, químio heterotróficos, né, classificação quanto às fontes de energia, de elétron e de carbono, respectivamente. Químio, fonte de energia e elétron, são moléculas orgânicas, e hetero, a fonte de carbono, que também são moléculas orgânicas. Então, ó, a decomposição, né, de detritos orgânicos. Ó. Então, nós já falamos aí no slide anterior, né? Os micro-organismos eles realizam a mineralização. O que é isso? É o processo pelo qual a matéria orgânica é decomposta, liberando compostos inorgânicos mais simples. Então, vamos imaginar aí, né?
biomoléculas de grande cadeia, né, pesadas aí, de alto peso molecular, que no fim do processo se transformam em moléculas inorgânicas, compostos inorgânicos mais simples, como ó, o dióxido de carbono, o íon amônio, certo? NH4+ é o íon amônio, NH3 é a amônia. NH3 é a amônia. Também, ó, o metano, CH4, e o hidrogênio molecular, o H2, né? Esses compostos são produtos, né, do processo de mineralização. Então, ó, os minerais que não são usados para a formação de nova biomassa microbiana, eles são liberados, né, libertados para o ambiente. Então, gente, nesse processo de mineralização, o micro-organismo decompositor, ele acaba utilizando esses compostos inorgânicos, né, no próprio metabolismo ali para se multiplicar, formar uma nova biomassa. Aquilo que não é utilizado é liberado para o ambiente, né? E aí, esses compostos que são aí libertados para o meio ambiente, eles podem ser adquiridos por outros micro-organismos, né? Que é o processo de imobilização. Então, é um processo pelo qual os micro-organismos adquirem os nutrientes que necessitam para a síntese de biomassa a partir do seu meio ambiente. Então, esses compostos inorgânicos, né, que são produzidos na mineralização, eles têm dois caminhos, né? Ou ser utilizado pelo próprio micro-organismo ou ser eliminado, né, e disponibilizado no ambiente. E aí outros micro-organismos podem imobilizar esses compostos para sintetizar a sua biomassa, né, a partir daqueles minerais, daqueles elementos ou compostos inorgânicos que estão no seu ambiente. Bom, gente, vamos ver então, ó, iniciando aqui, ó, o ciclo do carbono, né? Que é um dos ciclos biogeoquímicos, né? São ciclos que envolvem a participação de organismos, micro-organismos, né? Os processos aí geológicos, a gente vai ver aqui que muito dos ciclos, né, ocorrem aí nos solos, né? E químico porque está envolvido aí várias reações químicas, igual a gente vai ver aqui. Então, ó, no ciclo do carbono, né, a gente tem a etapa ou a fase aeróbica e anaeróbica, né? Então vai ocorrer ó, a oxidação da matéria orgânica via aeróbica e via anaeróbica, né? Oxidação aeróbica e anaeróbica de compostos orgânicos, ó, de matéria orgânica, com a produção, né, de CO2, que nós vamos ver aqui, que é o material básico para a fotossíntese, né, para que os vegetais possam realizar a fotossíntese, assim como alguns micro-organismos, né, as bactérias fotossintetizantes também.
Então, ó, para manter a concentração de CO2 baixa e constante, né, aproximadamente 0,03% aí na composição atmosférica, é essencial que exista um equilíbrio entre consumo e a produção de CO2, né? Então, ó, os animais, os micro-organismos acabam produzindo CO2 no ciclo do carbono e as plantas e algas, bactérias fotossintetizantes acabam consumindo esse CO2, né? Aí da atmosfera. E isso é muito importante, né, gente? Porque o CO2 ele é um gás que agrava o efeito estufa, né? Então, a gente tem fontes de CO2 para a atmosfera, mas também tem seres que acabam retirando esse CO2 da atmosfera. O grande problema aí do efeito estufa, né, é o agravamento desse processo frente aí às atividades humanas, atividades antropogênicas, né? Então, hoje cada vez mais a gente tem emitido CO2, ó, para a atmosfera, muito mais do que os seres fotossintetizantes conseguem retirar, né? Conseguem absorver. Então esse CO2 acaba acumulando na atmosfera e agravando o efeito estufa, né? Por que eu estou falando em agravamento do efeito estufa? Porque o efeito estufa é um fenômeno natural, né? E é devido a ele que existe a vida na Terra do jeito que a gente conhece hoje, ok? Muitas vezes a gente escuta na mídia, né? Ah, o efeito estufa é um problema para o nosso planeta. Pelo contrário, né? O efeito estufa ele é essencial, porque ele mantém a temperatura média do nosso planeta compatível com a vida. O problema é o agravamento do efeito estufa, né? Que é o que está acontecendo aí com a grande emissão de CO2 e outros gases, né? Que tem a capacidade aí de reter calor na atmosfera. Continuando aqui algumas considerações aí iniciais sobre o ciclo do carbono. Em ambientes anaeróbicos, ou seja, onde os micro-organismos não utilizam o oxigênio, né? Parte do CO2, ó, ele entra na atmosfera como metano. Nós vamos ver isso aqui durante o ciclo, ó. E esse metano, gente, ele pode se transformar em CO2, né, num ambiente aeróbico, quando ele é oxidado, ó, então ó, o metano é oxidado quimicamente em CO2. Primeiro, né, ele é oxidado a monóxido de carbono e depois, quimicamente, né, aí um processo natural atmosférico, o CO2, o CO se transforma em CO2. Ou esse metano, ele pode se transformar em CO2 pela ação de bactérias, né? Então ele vai ser oxidado biologicamente, ó. Biologicamente. Bom, gente, então vamos ver aqui, ó, as etapas do ciclo do carbono, né? Então, reações biológicas do ciclo do carbono. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, ó, é que essa linha aqui, ó, ela separa, né, o ambiente aeróbico do ambiente anaeróbico. Então, tudo que se passa acima dela, né, é o que ocorre aí na presença de oxigênio, né? E tudo que tá para baixo aqui, ó, são reações que ocorrem sem a participação do oxigênio.
Então vamos começar aqui, ó, fixação de carbono, né, que é a primeira parte aí do ciclo, né? Aí a gente didaticamente, né, iniciando por aqui, seria a primeira parte do ciclo, né? Então o que que é a fixação do carbono? É a incorporação do carbono, né, na matéria orgânica, ó. A maior fonte de carbono, gente, ela está na atmosfera na forma de CO2, né, gás carbônico. E quem tem a capacidade de fixar o carbono, ou seja, transformar esse carbono em matéria orgânica, né, são os seres, né, fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Então, ó, as plantas, todas as plantas, né, as algas e as cianobactérias conseguem fixar o carbono, transformar o carbono de dióxido de carbono em moléculas orgânicas, né, como monossacarídeos, aminoácidos, né, lipídios, ok? Os únicos seres, né, que têm essa capacidade são as plantas, algas e cianobactérias, que são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Então, gente, esses seres vivos, né, eles são os produtores primários, né? Na ecologia, a gente chama de produtores quem conseguem fixar o carbono. A gente fala muito, sim, são seres que produzem o alimento, né? Produzem as moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, né? Então, ó, os produtores fixaram o carbono, né? Transformaram ele em moléculas orgânicas e aí esse carbono vai estar disponível para a cadeia alimentar, ó. Então, né, os consumidores de compostos orgânicos vão se alimentar lá dos produtores primários, dos consumidores primários, secundários, terciários, né? Todos esses são os consumidores de compostos orgânicos, né? Então, ó, aí através do metabolismo da respiração celular, ó, tanto os seres fotossintetizantes, né, quanto os consumidores dos produtores, eles devolvem o CO2 através do metabolismo da respiração, né? Então, gente, as plantas, algas, cianobactérias também fazem a respiração, né, para obter energia a partir daquelas moléculas que eles sintetizam, né, no seu metabolismo. Nós e outros consumidores, ó, nós só realizamos a respiração. Então a gente degrada essas moléculas grandes de carbono, né? E como produto final a gente devolve para a atmosfera o CO2. O CO2. Então aqui, gente, nós vimos a parte aeróbica do ciclo do carbono, tá? Essas duas etapas aqui eu volto a falar com vocês mais para frente, quando a gente estiver vendo aqui a parte anaeróbica, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o que acontece em ambientes anaeróbicos, né? Como que é o ciclo do carbono, as reações biológicas do ciclo do carbono em ambientes anaeróbicos. Então, a gente tem aqui, ó, fixação de carbono, né? Através da fotossíntese, quem faz esse processo são bactérias fototróficas, ó. Então, na parte anaeróbica, quem fixa o carbono, ou seja, transforma ele, né, de CO2 para transforma o carbono, né, presente no CO2, ó, para ser incorporado em moléculas orgânicas, são as bactérias fototróficas, né? Então,
elas não utilizam o oxigênio para fazer esse processo e elas são consideradas aqui, ó, os produtores primários na parte anaeróbica do ciclo do carbono. Aí esses produtores primários, eles vão servir de alimento, né, ao longo das cadeias alimentares para os consumidores de compostos orgânicos. E aqui, ó, no ambiente anaeróbico, os consumidores desses compostos orgânicos, ó, eles produzem, né, o acetato, que é o CH3CO- e o hidrogênio molecular, o H2. E aí, ó, através da respiração anaeróbica, né, a fermentação, esses produtos acetato e hidrogênio, ó, eles com a participação de outros micro-organismos, né, outras bactérias, ó, elas vão transformar o acetato e hidrogênio em metano, ó, CH4. Aí, gente, esse metano ele pode ter dois caminhos, ó. Ele é um gás, o metano é um gás insolúvel, né? Então, ele tem grande facilidade de chegar aí na atmosfera, né? Então, ó, se ele chegar na atmosfera, ele vai seguir, vai ser oxidado, né? Aí através da ação de micro-organismos e vai se transformar em CO2 novamente. Ou ele pode ser oxidado quimicamente, né, sem a participação de micro-organismos. Então, o metano ele vai reagir com o oxigênio da atmosfera, vai se transformar em monóxido de carbono, inicialmente. Esse monóxido continua reagindo com o oxigênio da atmosfera até se transformar em CO2. Então, esse é um dos caminhos que o metano pode seguir, né? Então, ele pode chegar lá na parte aeróbica, ser incorporado por micro-organismos, por bactérias principalmente, né, que vão oxidar esse metano em CO2. Ou ele pode chegar na atmosfera, reagir com oxigênio, formar um monóxido de carbono e posteriormente o monóxido de carbono vai dar origem ao CO2. Ou, gente, esse metano, ó, ele pode se transformar novamente aqui, ó, em CO2, né? Num processo chamado de metanogênese, ó. Então aí também são grupos de bactérias específicas, né, que transformam o metano em CO2, né? E elas fazem também a conversão de CO2 em metano, dependendo da situação, tá? Esse processo é chamado de metanogênese. Então, o metano ele pode seguir para a via aeróbica ou realimentar o ciclo aqui, ó, produzindo CO2, né, pelo metabolismo de bactérias metanogênicas. Aqui, gente, ó, é como são formados, né, os combustíveis fósseis, ó. Então, esses consumidores de compostos orgânicos, né, se eles realizarem esse processo sob condições específicas, né, eles realizam ali a degradação da matéria orgânica, né, na ausência de oxigênio, em condições específicas de pressão, salinidade, temperatura, né? Essa decomposição de compostos orgânicos, ó, ela vai acabar formando aí os combustíveis fósseis, né? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, né?
Esses combustíveis, gente, eles são formados pela decomposição em condições específicas, né? Em ambiente anaeróbico, ó. Em ambiente anaeróbico. Bom, gente, então esse é o ciclo do carbono, né? Agora, ó, eu vou repetir todas as etapas aí, né, para ver como que ocorre a integração, né, do ciclo do carbono. Então, eu vou começar aqui pela anaerobiose, ó. Então, quem fixa o carbono no ambiente anaeróbico são as bactérias fototróficas. Então, elas são os produtores primários, né? Elas vão servir de alimento para outros micro-organismos, né? Que são os consumidores de compostos orgânicos. Esses consumidores, eles produzem, ó, o acetato e o hidrogênio, e eles também, eu esqueci de falar aqui, gente, eles também podem produzir, ó, o CO2 diretamente, né? Aí vai depender da espécie, tá? Esse acetato com hidrogênio, ele é imobilizado, né, por micro-organismos anaeróbicos fermentativos que vão produzir o metano a partir do acetato e do hidrogênio. Aí o metano aqui tem dois caminhos, ó. Ele pode realimentar o ciclo quando ele é transformado, né, por bactérias metanogênicas em CO2, ou esse metano ele pode ser oxidado em via aeróbica agora, ó, biologicamente também por bactérias e se transformar em CO2, só que agora na via aeróbica. Ou esse metano pode reagir com oxigênio atmosférico, se transformar em monóxido de carbono, que vai continuar se oxidando até formar o CO2 atmosférico. Aqui, no ambiente aeróbico, quem fixa o carbono a partir do CO2, ó, são seres fotossintetizantes e quimiosintetizantes, como as plantas, algas e cianobactérias, né, que são os produtores primários, ó, que eles produzem a matéria orgânica a partir do CO2, né? Aí esses produtores, eles servem de alimento na cadeia alimentar, né, para os consumidores de compostos orgânicos. Aí, tanto os consumidores de compostos orgânicos como os organismos fotossintetizantes, ó, eles realizam a respiração celular, né, que é a degradação dessas moléculas orgânicas, né, até as suas unidades menores, compostos inorgânicos, que no caso aqui do ciclo do carbono é o CO2. É o CO2. Vamos falar, né, aqui no ciclo do carbono, ó, muito importante é a degradação da celulose, né? Gente, a celulose é o composto orgânico mais abundante no planeta, né? É a celulose. Então, ó, os detritos vegetais são principalmente compostos por polímeros estruturais das paredes celulares, dos quais a celulose é a mais abundante, ó. A degradação microbiana, bactérias e fungos, da celulose é um passo essencial no processo da mineralização, ó, e no ciclo do carbono. Né? Então, fungos e bactérias, gente, têm a capacidade aí de degradar esse polissacarídeo, né, que é o açúcar mais abundante, é o carboidrato mais abundante aí na natureza. E é um passo essencial na mineralização,
né, que é a transformação lá das grandes moléculas, como a celulose, nas suas unidades menores. Sob condições anaeróbicas, a decomposição da celulose deve-se principalmente a clostrídios mesófilos e termófilos. Aí nós já estudamos isso, né? Então, são aqueles aqui clostrídios, né? São bactérias aí, mesófilas, né? Que tem ali uma temperatura ótima, né? De crescimento, próximo ali a 35 graus, mais ou menos, e termófilos, que tem uma temperatura ótima, mais alta, né? Próximo ali a 60 até 70 graus. Em condições aeróbicas, ó, no solo e na água, os fungos têm o papel principal, né? Então, a decomposição da celulose, ela é feita em ambiente anaeróbico, principalmente por bactérias, e no ambiente aeróbico, principalmente por fungos. Bom, por hoje tá bom, tá, gente? Eu não vou começar o ciclo do nitrogênio aqui, porque ele é um pouco mais complexo e são várias etapas, né, que a gente até divide, ó. E aí, quando a gente estiver presencialmente, né, a gente dá sequência aí no ciclo do nitrogênio. Então, por hoje é isso, gente. Na próxima aula, presencialmente, né, a gente continua aí essa parte de ecologia microbiana.